O projeto de lei de número 93 de 2023 visa incluir a disciplina de inteligência emocional na grade curricular das escolas, de autoria da deputada Letícia Aguiar, do PP. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar aqui conosco em mais uma edição do Alesp em Pauta. Aqui comigo no estúdio, Ana Carla de Souza, psicopedagoga, que vai falar como a inteligência emocional pode impactar no desenvolvimento acadêmico e também social das crianças, principalmente no ambiente escolar. Ana, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir os seus estudos, a sua experiência e falar desse assunto que cada vez mais os papais, os responsáveis e também a escola, né, que está se comentando a partir de agora. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, a gente já começa falando que esse é um assunto que a gente se discute ali, né, cada vez mais, seja no ambiente ali de casa ou dentro da escola. E a gente percebe também que a gente está vivendo ali um novo momento, principalmente nós que estamos vindo aí desse pós-pandemia, né? Muita coisa mudou, principalmente no ambiente escolar, quando a gente pensa aí no que a gente viveu no boom da pandemia até agora. Sim, atualmente trabalhar a inteligência emocional no ambiente escolar é extremamente importante, né? É um tema muito relevante e que durante muito tempo, né, se dividia a educação das crianças, como se a família fosse responsável pela construção de valores, né, caráter, personalidade, e a escola pela aprendizagem acadêmica, né, o que nós chamamos de conhecimentos, habilidades cognitivas. Mas nós entendemos que a criança, o adolescente, né, o estudante de forma geral, ele precisa ser visto de forma integral, como um todo, né? No ambiente da família, ele é um ser integral. No ambiente da escola também, um ser integral. E a cada dia as crianças passam mais tempo no ambiente da escola. Então é extremamente importante que a escola entenda a inteligência emocional como uma disciplina curricular. Até porque os estudos da neurociência cada vez mostram que as habilidades socioemocionais, elas são desenvolvidas como as habilidades cognitivas. À medida que a criança ela vai tendo oportunidades, experiências, que ela possa desenvolver o autoconhecimento, que ela possa começar a compreender melhor aquilo que ela sente, ela vai ganhando uma capacidade melhor de gestão diante das suas emoções. Então, esse tema é um tema extremamente importante, né? E as habilidades socioemocionais, elas precisam sim ser trabalhadas no ambiente escolar. Tanto é que essa casa, né, o Legislativo Paulista, resolveu fazer essa discussão em cima desse projeto, né, o 93 de 2023, que trata justamente de levar essa questão ali da inteligência emocional, essas habilidades emocionais, para dentro da escola, né, da sala de aula. E para quem está em casa nesse momento acompanhando a gente, o que seria essa inteligência emocional, esse estudo do emocional da criança relacionando a escola e a casa, né, a família? O que seria isso? Na nossa época, né, a escola, ela entendia que as principais inteligências, né, então quando se falava de inteligência, se entendia que as prioridades eram as inteligências lógico-matemáticas, então a inteligência lógico-matemática e a inteligência também, né, de linguagem. E hoje nós sabemos que existem diversas inteligências, né? Então tem diversos estudiosos, né, que trazem essa visão de inteligências, não mais só de inteligência. E até os estudos mostram que o coeficiente de inteligência ele pode ser mudado, ele pode ser desenvolvido à medida que a pessoa vai tendo oportunidades de ser estimulada. E a inteligência emocional também acontece dessa forma. Aquele ditado popular, né, que se falava, nasceu assim, vai morrer assim. Hoje, a ciência já mostra que não, que à medida que nós vamos tendo oportunidades, né, de sermos estimulados, que nós temos bons modelos, que nós conseguimos ter pessoas mais experientes, adultos, né, então familiares, educadores, que possam nos ajudar na mediação dessa gestão emocional, nós vamos desenvolvendo uma melhor capacidade de conseguir lidar melhor com as nossas emoções, né?
Quando a gente fala de inteligência emocional, existe um neurocientista, né, o Daniel Goleman, que ele construiu esse conceito de inteligência emocional. Existem vários estudiosos que discutem e estudam isso, mas um grande nome, uma grande base é o Daniel Goleman. E o que ele traz? Ele traz que a inteligência emocional, ela é desenvolvida, como eu trouxe, né, que o nosso cérebro ele é plástico, né? Então, o que vai acontecendo? À medida que nós vamos tendo oportunidades de estimular essa inteligência, nós vamos ganhando maior capacidade disso. E existem domínios da inteligência emocional. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, nós estamos falando de autoconhecimento. Então, tudo começa pelo autoconhecimento. À medida que nós vamos conhecendo melhor, né, quem nós somos, a nossa identidade, o que nos afeta, né? Então, como nós sentimos as coisas, quais são os nossos gatilhos, né? Então, isso tem uma relação direta também com a nossa história de vida. Nós vamos ganhando uma capacidade melhor de fazer essa gestão. Um outro domínio também é a empatia, né? A capacidade que nós vamos desenvolvendo também de lidar melhor com as diversidades, com toda a pluralidade, de tentar, né, se colocar, compreender melhor o outro, respeitar, né, a forma do outro de ser. Nós vamos também ganhando uma maior capacidade de fazer uma gestão melhor dos nossos relacionamentos. E à medida que essas habilidades elas são desenvolvidas, nós também conseguimos avançar bastante em relação aos nossos níveis de felicidade, né? Então, quando a gente pensa numa criança, num adolescente, essa criança, esse adolescente, ele tem sonhos, né? Então, a gente vai perguntar para as crianças no ambiente escolar, o que você quer ser quando você crescer, né? Lógico que isso vai mudando. Chave, né? Eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser médico. Então, esses sonhos dessas crianças, eles também têm uma relação muito direta com a capacidade que essa criança vai tendo de fazer uma boa gestão emocional. E a escola é um ambiente propício para isso, né? Porque a escola é o principal espaço de socialização secundária, né, da criança. Então, quando a gente fala do ambiente familiar, é um ambiente onde a criança vai lidar com regras, né, com uma quantidade menor de regras, onde as pessoas são mais parecidas, culturalmente é tudo mais próximo. Quando ela chega no ambiente escolar, é um ambiente da pluralidade, onde ela vai precisar lidar com uma quantidade maior de regras diferente da família, né? Quase sempre é um choque para aquela criança, Sim. né? Quando ela sai daquele ambiente ali da casca do ovo, que nem a gente fala, e vai ali para o ambiente escolar. Agora, assim, toda vez que a gente recebe vocês, que são profissionais, né, da educação, você como psicopedagoga, que faz esse trabalho ali na linha de frente, né, quando a gente fala ali da educação, eu sempre faço essa pergunta, que é uma pergunta-chave, porque daí eu gosto de confrontá-los mesmo. É difícil hoje educar uma criança? Parece muito óbvio essa pergunta, mas quando a gente pensa em tudo isso que a gente vem vivendo, essa nova geração, essa questão das telas, né, da tecnologia, é difícil hoje o papai e a mamãe responsável educar uma criança? É difícil. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque existem diversos aspectos, né, que influenciam nessa dificuldade. Primeiro, porque nós viemos de uma geração onde os papéis eram muito bem estabelecidos, né? E hoje as famílias, elas já são famílias com configurações diferentes, né? Então, isso é uma questão. Viemos também de uma geração onde nós tivemos uma educação, acho que mais severa, né? Rígida, né? Rígida. Cheia de regras. E que muitos dos adultos, né, nós adultos, nós não queremos transferir esse tipo de educação aos nossos filhos. Então, uma educação em construção, né? E todo processo em construção é um processo que é mais difícil. Quando você fala das telas,
as crianças, né, elas são submetidas o tempo todo às tecnologias. Então, isso também traz à criança contato, né, com informações que na nossa época também não tínhamos, né? Então, tudo isso traz uma dificuldade maior para que a família consiga fazer esse trabalho sozinha. É papel da família, sim, né? Dar bons exemplos aos filhos, é papel sim da família, né? Ter um tempo de qualidade com a criança para acolhê-la, mas eu entendo que essa parceria entre a família e a escola, ela é extremamente importante, porque a escola também consegue ter uma vertente da criança, né? Que complementa, né? Essa vertente que aparece na família. E na escola a criança vai viver experiências diferentes das vivências que ela vive na família. E o momento de se trabalhar o desenvolvimento das habilidades socioemocionais é a partir das experiências que essa criança vive, né? A partir das mediações que são feitas, né? Que precisam ser feitas pelo adulto, pelo professor, pelos educadores escolares e no ambiente da família, né? Pelos familiares. Você coordena aí uma turminha, né? Coordena uma escola e como é que você percebe tudo isso, né? Ali na primeira infância, você falou dessa questão ali das habilidades, né? Que precisam ser reconhecidas ali, tanto no ambiente escolar, né? O papai e a mamãe saber que o filho ali talvez tenha um talento e que precisa aflorar tudo isso. É justamente nessa primeira infância, ou seja, nos primeiros anos ali da criança, que isso precisa ser observado, tanto no ambiente escolar como lá dentro de casa? Ao longo de toda a vida, né, se nós formos pensar, mas a primeira infância ela é extremamente importante, né? Então, quando utilizando, né, um pouco dos estudos, enfim, voltando para a neurociência, o que é comprovado, né? Que os primeiros anos de vida, o potencial sináptico da criança de construir, né, rotas neurais, né, ele é muito potente. Então, a criança pequena, ela tem todo um aparato, né, cerebral, né? Mas o que acontece? É o momento dela construir essas rotas neurais. Essas rotas neurais, que são as sinapses, e quanto mais potentes, quanto mais qualidade essas sinapses, né, tiverem, a gente pode entender que essa criança pode ser uma criança mais segura, pode ser uma criança mais resiliente, né? Isso vai acontecendo na primeira infância. Então, exemplos, né, do que é muito importante fazer, né, com a criança pequena. Às vezes a criança chega no ambiente escolar e ela chega diferente. A gente percebe essa criança um pouco mais chorosa, a gente percebe essa criança um pouco mais quietinha, ou de repente outras crianças elas acabam demonstrando de uma forma diferente, inquieta, né? E essa criança vai ter uma dificuldade maior do que o adulto de dizer o que ela está sentindo, né? Ela vai demonstrar a partir dos comportamentos. E o que é muito importante que o adulto faça? Que o adulto chegue a essa criança, né? Observe essa criança e ajude essa criança a tentar primeiro acolhê-la, né? Eu acho que o acolhimento ele é o mais importante. E a partir desse acolhimento e ajudando essa criança a entender o que ela está sentindo. E é preciso que ela entenda que ela tem uma rede e que ela tem uma rede de apoio também. Exatamente, sim, né? Essa rede de apoio é construída pela escola, pela família. Eu acho que quanto mais segura a criança se sentir nos espaços por onde ela passa, né, os vínculos de qualidade com o adulto, eles precisam eles são muito importantes. E à medida que isso vai acontecendo, a criança vai se sentindo segura para expressar o que ela sente, né? Então, quando a gente fala de educação socioemocional, esse é o princípio, né? O quanto que a criança ela vai estabelecendo vínculos de qualidade e a partir desses vínculos de qualidade ela vai ganhando repertório para conseguir identificar o que ela sente, expressar o que ela sente e fazer um manejo saudável, né, dessas emoções. E eu acho que é justamente aí mesmo que o negócio pega, né? Porque essa criança ali nos primeiros anos de vida, a gente sabe que de uma certa forma ela se torna multiplicadora daquilo que ela está aprendendo, né? Ou seja, ela tem esse conhecimento, essa atenção, esse acolhimento ali no ambiente escolar e ela transmite isso lá dentro de casa, né?
ela vai levar para o papai e para a mamãe tudo que ela está aprendendo ali, né, a lidar com as frustrações, com a raiva, com a diferença, a pluralidade, né, da escola que você tanto colocou aí com muita ênfase. Porque às vezes os pais têm aquele discurso, né, ah não, mas meu filho eu conheço ele muito bem. Aí acontece alguma situação dentro da escola, aí a mãe chega assim, mas como que ele fez isso? Porque lá em casa ele é diferente, ele não faz isso lá em casa. Sim. É muito comum isso, você como coordenador, você deve ter boas histórias para contar pra gente. Sim, é bem importante, né, essa sua fala, porque a escola, ela é o território de autonomia da criança, né? Então, quando nós falamos da importância, né, de que a escola ela tenha essa atenção, né, para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, para a questão da cidadania, né, no ambiente familiar, a maioria das coisas que acontecem, elas são mediadas pela família, Justamente. né? Então, agora é hora de você fazer isso, agora é hora de você fazer aquilo, acontece um conflito lá entre os primos, né? A mãe, a tia, elas vão fazer essa mediação. Na escola, não. Na escola é um outro ambiente, é um ambiente onde a criança, ela vai construir mesmo essa noção de direitos e de deveres, pensando numa participação maior, né, na vida pública. E nesse espaço, com certeza, vão aparecer comportamentos diferentes dos comportamentos que acontecem na família, né? E eu sempre converso, assim, com a equipe de lá da escola e a gente tem muita atenção em relação a isso. A gente diz que o maior espaço, o melhor espaço para apoiar as crianças, né, no desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais é a hora do intervalo. Então, na hora do intervalo... No intervalo que o bicho pega. Sim, porque é o espaço, né, um espaço meio que de disputa. Então, no futebol, né, existem as regras para jogar futebol. É por isso que vem, né? Como é que vai mediar tudo isso daí? Sim, então como que a gente vai trabalhando essa noção de regras com essa criança, né, durante o intervalo? Como que a gente vai trabalhar com a criança essa noção, né, de entender, né, o direito do outro? Então, eu vou ter a minha vez, mas para que a minha vez chegue, eu também preciso ter, né, esse respeito com a vez do outro. Então, tudo isso vai sendo mediado no espaço escolar. E a partir dessas mediações, que a criança vai ganhando repertório, para que ela consiga, né, ser um bom cidadão, para que ela consiga conseguir lidar bem com as suas emoções, lidar com frustrações, que é algo que a gente percebe que as crianças hoje também são bem frágeis, né? Porque com a tentativa do adulto de minimizar o sofrimento da criança, muitas vezes a gente impede a criança de viver coisas que ela precisa viver para que ela seja resiliente na vida adulta, né? Deixa essa criança chorar, deixa essa criança sofrer com não, né? Saber o que ali machuca. Às vezes essa proteção demais, não posso deixar meu filho sofrer, não posso deixar meu filho me ver chorando, né? Essa proteção demais vai acabar atrapalhando ali em algum momento. Eu gosto bastante de diferenciar entre quando a gente fala do estresse, né? A criança ela ainda não tem uma arquitetura cerebral construída, desenvolvida o suficiente para lidar com situações maiores de estresse, né? Porém, o que é muito importante? Que a gente consiga, né, estar próximo da criança, observar, né, as situações, as relações, né, o que essa criança está sentindo, para que a gente possa não impedir que ela viva situações que são importantes para ela, para que ela aprenda a dividir, para que ela aprenda a ceder, para que ela aprenda também a negociar, para que ela aprenda a perder, porque isso vai ajudar a lidar com frustração, mas que essa mediação do adulto ajude também essa criança a entender o que está acontecendo, né? Para que ela também não seja colocada a níveis de estresse, níveis de sofrimento que ela ainda não consegue se autorregular, né? Que ela ainda não tem recursos. Se defender emocionalmente, né? Exatamente, que ela ainda não tem recursos suficientes para lidar com isso. Então, essa mediação é muito importante.
E a gente estava até batendo um papo aqui, eu e a Ana Carla, durante o intervalo, e a gente falando, né, de como que é tão difícil quando a gente para falar sobre educação, é tão delicado quando a gente pensa em dados que chamam a atenção não só das autoridades aqui do estado de São Paulo, mas da família de um modo geral, porque a gente percebe, por exemplo, um número muito grande, né, de crianças que sofrem com essa questão de saúde mental, né? São crianças que se automutilam, e aí a gente nem quer entrar nesse mérito, porque é uma ramificação tão grande quando a gente fala desse assunto, que tem tudo a ver, obviamente, porque a Ana Clara acabou de falar aí, dessa questão dessa autodefesa, quando a gente fala desses enfrentamentos ali de saúde mental da criança, principalmente nesses primeiros anos, né? A gente fica observando e se atentando, né? O que essa criança não passa em casa, ali com o pai, com a mãe, para transmitir isso, ou evidenciar tudo isso ali no ambiente escolar. E aí eu preciso reconhecer o trabalho de vocês que estão ali na linha de frente, né? Da coordenação pedagógica, dos professores, que são vocês que muitas vezes, ou quase sempre, que identificam ali esses problemas, né? São vocês que fazem esse trabalho e educam de uma certa forma, o que seria talvez o trabalho do pai e da mãe, que nem sempre tem esse tempo com a criança ali. A gente sabe que tá assim, né? Deu um 360, principalmente agora depois da pandemia. Sim. Então assim, é difícil e ao mesmo tempo parabéns por vocês terem essa sensibilidade de verificar isso nas crianças, né? Sim. Essa palavra sensibilidade é uma palavra-chave quando a gente fala de educação socioemocional, né, de desenvolvimento de inteligência emocional, porque existem, né, então quando a gente pensa nas equipes escolares, então os professores passam por capacitação, passam por formação, né, com base em neurociência, com base em inteligência emocional, mediação de conflito, né, comunicação não violenta, né, para que saibam, né, se comunicar com a criança e dar exemplo, né, de como conseguir se expressar, enfim, mas não existe regra, né? A sensibilidade, o olhar para a criança, né? Isso é o que vai nos dar mesmo esse feeling, né, de como atuar, né? Então, estar junto, observar a criança, que é o que nós chamamos de presença educativa. A presença educativa ela é extremamente importante. E uma coisa que a gente percebe é que quando a criança percebe que no ambiente escolar existem adultos que ela possa confiar e que estão disponíveis para ajudá-la nas mediações, o que acontece? Essa criança ela passa a deixar de utilizar mecanismos de defesas que são mais agressivos. Então, a força física, porque quando você pensa numa criança pequena, que recurso que ela tem para se defender? Justamente. Né? O próprio corpo. Então, ela vai bater, ela vai empurrar, ela vai puxar o cabelo. Mas à medida que ela percebe que existem adultos lá, né, que são confiáveis, e que ela pode pedir ajuda desses adultos, para que essas mediações sejam feitas com qualidade, a gente percebe que o ambiente escolar ele passa a ser um ambiente mais pacífico, né? Então, a sensibilidade ela é extremamente importante. Que nem sempre os pais têm em casa, nem sempre o pai e a mãe identificam essa característica da criança agressiva, por exemplo. Essa criança ela só se revela no ambiente escolar. Sim. E a criança agressiva, o que ela está fazendo? Ela está manifestando algo que está se passando dentro dela, né? Então, normalmente, uma criança agressiva, existe uma agressão dentro dela. E que é importante a gente ter esse olhar, né? De entender quais são as causas para poder ajudar essa criança a desenvolver ferramentas, né? Para lidar com isso. E, então, assim como a criança que é muito quietinha. Às vezes a criança que é muito quietinha é vista como, nossa, que criança boazinha. Eu não sei o que é que mais chama atenção, né? Se é criança quieta demais ou se é a criança que é ali no 220. A criança muito quietinha, ela também pode estar, né, manifestando, de alguma maneira manifestando algum tipo de sintoma, né, de tristeza, de insegurança, e como que a escola, a família também olha, né, para essa criança e consegue apoiá-la no desenvolvimento dessas habilidades, né, socioemocionais. Ou seja, vocês precisam estar muito capacitadas ali para ter esse olhar, né, perante tudo isso, para nada passar despercebido. Não pode passar despercebido uma criança
que esteja passando por alguma situação. Isso precisa ser um princípio, né? Uma escola que se coloca a contribuir para o desenvolvimento da inteligência emocional, né, dos seus estudantes, ela precisa ter, sim, esse olhar sensível, essa presença educativa. Bom, a gente está falando sobre educação, né, emocional, social, isso é tão importante, tão discutido, principalmente agora no ano de 2024, mas é algo que já deveria existir dentro do ambiente escolar há muito tempo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, então sai daí. O Alesp em Pauta está de volta, sempre agradecendo a tua audiência e também o teu carinho. Quero te lembrar que nós estamos em multiplataformas. Se você é internauta de plantão, quer rever todo o nosso conteúdo, é só acessar as redes sociais da Alesp. Eu estou batendo um papo com a Ana Carla, psicopedagoga. A gente está falando sobre educação emocional e agora nesse bloco a gente vai receber o Romani Souza, psicólogo, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre esse tema tão importante. Quero dar boas-vindas para ele, para o papai, que acaba de receber uma notícia boa, hein, Romani? Parabéns, obrigado por você estar aqui. Prazer é meu estar aqui, estou muito feliz. Meu filho Ravi acaba de nascer, então vou poder aplicar muito do que vou falar aqui hoje na prática. Então tá certo. Olha, a gente está falando, a gente já teve um primeiro bloco aqui com a Ana Carla, a Romani, falando da importância, né, desse diálogo, dessa sensibilidade, de vocês que estão ali na linha de frente, trabalhando, né, sobre esse tema, identificar certas atitudes ali das crianças, ou no ambiente escolar, ou dentro de casa. Para você que está acabando de ser pai, né, acabou de ter essa notícia maravilhosa, e aí eu faço essa pergunta para você, já fiz para a Ana Carla. É difícil educar uma criança nos dias atuais, com tanta tecnologia, né, que não é a nossa geração? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acredito, tem um estudioso da psicologia chamado Steven Pinker, que ele mostra isso trazendo muitos dados, mostrando que, de certa forma, o mundo está melhorando. Claro que, dependendo da área que a gente olhar, eu posso enxergar problemas. Está acontecendo uma guerra, tem um problema aqui, um problema ali, mas, no geral, a humanidade evolui muito mais nas últimas décadas do que nas últimas centenas de anos. Basta lembrar que há 100 e poucos anos atrás a escravidão ela era legalizada. Então, eu acredito que nos dias de hoje, apesar dos novos desafios, é mais fácil que antigamente. Basta quem aqui, talvez, cresceu nos anos 70, pode se lembrar de histórias de mulheres que, na roça, elas tinham que sair de casa, ter o filho sozinha, sem a ajuda de ninguém, e voltar com o filho nos braços. Então, apesar dos novos desafios, eu vejo que a humanidade vem evoluindo. Tanto que o número de pessoas no mundo aumenta. E para isso acontecer, geralmente acontece em épocas onde tem mais prosperidade no mundo. Ana Carla, quando a gente fala dessa questão das telas, né, essa coisa ali do telefone na palma da mão, e a gente vê isso ali com as crianças, por mais que o papai e a mamãe não queira, mas é quase que impossível, né? Como é que vocês lidam com isso lá na escola? Tem regra? Pode usar celular? Não pode? O excesso de telas, né, é comprovado, a ciência comprova que o excesso de telas ele traz prejuízos, né, grandes prejuízos para a construção da arquitetura cerebral da criança, porque é tudo muito pronto, né? Então são estímulos prontos. Então, se a gente for comparar o estímulo que a criança recebe quando ela vai assistir um videozinho, né, pensando num TikTok, 30 segundos, e os estímulos que essa criança recebe ouvindo uma história, né, onde ela vai ter que imaginar, onde ela vai ter que construir todo um cenário, né, podendo realizar atividades artísticas, onde ela vai lidar com diversos materiais. Então, a gente entende, né, o quanto é importante a gente dosar, né, até os 2 anos, então, nessa primeira infância, né,
a gente entende que a criança não tem que ter acesso, porque é o principal período de construção dessa arquitetura, né? Onde as interações, né, são muito mais importantes, né? Outros tipos de estímulos são muito mais importantes. Mas depois dessa faixa etária, né, pensar nos tempos. Na escola, como que nós trabalhamos? As crianças, nós não proibimos que as crianças tragam o celular, porque existem algumas famílias, né, que até dependem um pouco do celular, enfim, para se comunicarem com os filhos, mas nós temos combinados na escola de que durante a aula esses celulares eles ficam, né, guardados, quando as crianças já são um pouco maiores, mas as crianças menores, os celulares eles ficam numa caixinha mesmo, que nós temos. Eles chegam e eles já colocam as caixinhas lá. E por quê? Porque é uma maneira porque o que a gente começou a perceber? Que as crianças, elas não conseguiam manter o foco e a atenção nas demais atividades por conta de imaginar que o celular vai tocar ou querer olhar alguma coisa, né? Por conta dessa dependência mesmo que as crianças foram construindo das telas. Porém, nós utilizamos celulares, os tablets, com objetivo educativo e pedagógico. Então, existem atividades que eles utilizam, né, pensando nessa questão mesmo pedagógica. Então, aplicativos, enfim, né, a fim das aprendizagens das crianças. Então, é dessa maneira que nós trabalhamos. E no intervalo, também, a ideia é que eles não usem. Por quê? Porque o intervalo a proposta é que eles sejam estimulados a fazer outras coisas, a interagir, a conversar, a brincar, né? Então, nós temos um intervalo dirigido, onde eles pulam corda, onde eles brincam de amarelinha, onde tem os esportes, pensando, né, nessas habilidades socioemocionais, né, que precisam ser desenvolvidas. Bom seria se todo o ambiente escolar fosse assim, né? O Romani tá louco para comentar em cima disso. Vai lá, Romani. Olha, eu gostei disso que a Ana trouxe e colaborando com essa ideia da importância de evitar celular, principalmente porque pode ser que a criança comece a se comparar, criar uma ideia da realidade muito distorcida do que a realidade é, como se ninguém tivesse nenhum tipo de frustração. Basta lembrar que, vamos colocar o Instagram, ninguém vai postar no Instagram no momento que está de diarreia, passando mal, e fala, olha aqui eu de diarreia no banheiro. No geral, as pessoas escolhem aqueles melhores recortes. Isso faz com que o palco do outro muitas vezes seja comparado com os nossos bastidores. Isso causa frustração, sim. Inclusive, percebe-se que pessoas que têm transtornos depressivos tendem a agravar esse tipo de transtorno quando envolvidas com redes sociais. Mas, curiosamente, não é necessariamente que as redes sociais sejam um problema, mas sim como elas estão sendo utilizadas. Só que os primeiros 2 anos de vida, já tem pesquisas também que comprovam que é importante não ter contato de tela com os primeiros 2 anos de vida. E depois também, sabendo estimular da forma certa. Tem jogos que podem ajudar, por exemplo, sobre aprender matemática, aprender a facilitar a leitura, o alfabeto, coisas que vão ajudar no raciocínio. E percebe-se que, pela primeira vez na história, agora não falando necessariamente né, que é inteligência emocional, mas falando do QI, que o QI decresceu na última década. Porque até então todas as pesquisas que faziam sobre raciocínio lógico com crianças percebia que cada geração, a cada década seguinte, evoluía o nível de consciente intelectual, ou seja, raciocínio lógico, racional. E percebe-se que nos últimos testes, a última geração, infelizmente, o raciocínio diminuiu. Isso pode ter relação, muitas vezes, com essa dificuldade de lidar com frustrações que pode cada vez mais ser instaladas nas gerações mais atuais. Só que, por outro lado, também tem outras coisas que essa geração pode ter contato ou aprender de forma diferente. E é importante até ter estudos mais aprofundados para entender essa nova forma de aprender. E até falando sobre escola, né? Vamos colocar o Ministério da Educação, o MEC, ainda tem muita coisa atrasada que poderia evoluir, desde, trabalhar relacionamento interpessoal de forma mais profunda nas escolas, pensar em disciplinas que talvez não sejam essenciais,
poderiam ser buscadas no Google depois, caso a pessoa tenha interesse, e colocar outras disciplinas ou outros aprendizados que são mais essenciais. Lidar com dinheiro, finanças, pensar até mesmo, por exemplo, eu tive filho agora, percebi a importância disso, sobre gravidez, maternidade, porque muitas pessoas vão passar por isso. Então, tem muito conhecimento ainda na escola que eu acho muito mais relevante de se colocar do que pensar somente no QI ou na ideia do raciocínio lógico. Por isso, aquela questão da inteligência emocional também é tão relevante nos dias de hoje. Olha, eu concordo plenamente com você, né, com a Ana Carla. Eu acho que discute-se tanto ali sobre a reforma na educação, né, mas ainda falta tanto quando a gente para pensar. Você tocou no assunto aí de educação financeira, o quão seria importante se tivéssemos ali como uma disciplina obrigatória, né, educação no trânsito, né, começando ali desde a primeira infância, essa educação que é tão importante. Ou seja, tudo para na educação, né? Tudo a gente vai, mas volta para a educação, para essa questão da conscientização. Eu lembro que tinha um certo momento ali que discutia-se muito sobre essa questão pedagógica. A gente precisa colocar cada vez mais a pedagogia dentro da escola, esse ensino precisa ser pedagógico, a gente está perdendo isso, né? Não pode ali se comparar com o que a gente viveu em outras décadas, né? Que era, eu sou da época que eu levava ali uma reguada na mão, minha filha, se eu não sabia a tabuada ali, então assim, mudou muita coisa. E aí eu pergunto, a gente está perdendo essa questão toda pedagógica, o brincar, o ler dentro da sala, para as telas, por exemplo, porque talvez, como a Ana Carla falou, as crianças não querem nem saber o que está acontecendo ali na escola porque elas estão ligadas no celular, ou então estão loucas para chegar em casa para poder mexer no celular. A gente está perdendo essa coisa do pedagógico? Eu faço essa pergunta para os dois. A escola, né, é muito difícil concorrer com o prazer, né, que as telas trazem para a criança. É bem difícil. Então, os estudos, né, mostram que o que acontece? A produção, né, de dopamina, que tem a ver com o nosso sistema de recompensa, com a questão, né, da criança sentir prazer, que as telas trazem, é algo que vai fazendo com que a criança ela seja condicionada a depender de prazeres muito rápidos. Né? Diferente de uma brincadeira, diferente do ouvir uma história, né? Que depende do quê? De um decantamento, assim, né? É uma coisa que a criança precisa parar, ela precisa concentrar, ela precisa entrar na brincadeira, ela precisa negociar e às vezes lidar até com uma certa frustração para a brincadeira dar certo, que é bem diferente do que a criança acaba tendo, né? Nesses videozinhos rápidos, que muitas vezes é o que elas acabam tendo mais acesso, né? Com a tecnologia. Tem muita coisa boa também, que se a gente souber, né, oferecer para a criança, enfim, a criança vai, né, ter um processo de desenvolvimento, enfim, e conseguir desenvolver boas habilidades pela tecnologia. Mas esse acesso, né, às telas, ele traz para a criança um certo condicionamento. E aí, o que a escola faz, né? A escola, ela começa a construir todo um currículo para poder retomar essa questão da cultura da infância. Então, as escolas hoje estão reensinando as crianças a brincarem, né? Então, a questão da amarelinha, a questão dos esportes até de quadra, tem muitos adolescentes que não querem ir para aula de educação física. Por quê? Eles querem um tempo livre para ficar, né, com acesso ao celular. Então, existe todo agora uma construção, um planejamento, um replanejamento da escola para poder envolver as crianças nessas práticas que, se a gente fosse pensar, né, na nossa época, eram práticas que a criança, por si só, ela criava, né, contextos de brincadeiras, né, e então é um desafio mesmo que a escola tem enfrentado. Uhum. Inclusive saudades daquela época, viu, que não volta. Pode falar, querido. Eu também tenho saudades de pensar assim, é só olhar aqui atrás os cavaleiros dos dois. Eu não sei, talvez alguém esteja assistindo vai se lembrar, dependendo do que estivesse passando ali na TV,
o Cavaleiro dos Zodíacos era a única coisa que fazia a garotada toda sair da rua para entrar em casa. Justamente. Hoje, no geral, as mães têm que brigar para a criança poder sair um pouco de casa. Então, existe uma mudança cultural. Então, eu não vejo necessariamente como a ideia de perdendo a pedagogia, e sim reformulando a forma de ensinar. Sim. Então, eu vejo a importância de evoluir junto com essas crianças, pegando um pouco do melhor da nossa época, mas também entendendo que tem coisa que talvez seja melhor nessa época atual, e que a gente tenha mais recurso, e não usar isso como se fosse a tecnologia é ruim e o outro é bom. E olhar o que tem de bom na tecnologia que eu posso usar a favor do ensino da aprendizagem. O que tem de bom, por exemplo, imagina, eu vou trazer, isso aqui é um sonho, inclusive, que eu tenho, um projeto de pensar, nossa, imagina uma plataforma online com excelentes professores, que você pode pegar professores a nível Brasil, a nível mundo, não necessariamente o professor da escola, só que disponibilizasse isso para todas as instituições de ensino do Brasil, onde a criança pudesse aprender de forma lúdica, educação financeira, onde ela pudesse aprender de forma lúdica sobre relacionamento, ela pudesse aprender sobre comunicação e várias outras negociação, aprender sobre vendas e assim por diante. Então, eu posso usar a tecnologia a favor, dependendo de como eu olhar para isso. Só que aí tem aquele outro ponto, que foi muito claro aqui também. Pensa o celular. Estar com o celular no mesmo ambiente onde você está buscando produzir algo, automaticamente tira o seu foco. Isso já tem um monte de pesquisa que comprova isso. Então, um exemplo simples. Romani, eu estou procrastinando muito. Eu tenho que fazer o meu trabalho de conclusão de curso, eu tenho que fazer uma atividade do trabalho e eu não estou conseguindo. Recomendação, tire o celular de perto de você, você vai ver que você tem altas chances de começar a conseguir. Romani, isso não vai funcionar para mim. As pesquisas científicas mostram que a chance é enorme de funcionar, porque funciona para a maioria das pessoas. É aquilo que já foi falado aqui. Opa, e se alguém me mandou mensagem? E se não sei o quê? E fica aquela coisa inconsciente na nossa cabeça. Se o celular está muito próximo naquele ambiente, à vista, isso tira a concentração, isso tira o foco, isso tira a possibilidade de atenção plena. E eu tenho que pensar, como usar daquela época que quem cresceu ali, principalmente dos anos 90 para trás, né, vamos dizer assim, conseguiu vivenciar as brincadeiras de rua, de brincadeira, de contar histórias, o quanto era mais apaixonante ouvir uma história. Então, usar isso para envolver crianças, mas também usar a tecnologia, usar, de alguma forma, toda essa tecnologia a favor do processo de aprendizagem do criança. Agora, deixa eu te perguntar, não sei se é sua primeira criança, seu primeiro filho, e a gente traz isso, né, esse exemplo maravilhoso aqui, real, até para outras pessoas se identificarem, né, mas para você como pai, viu? Estou fazendo uma pergunta muito pessoal. Como é que você enxerga tudo isso e, assim, o teu desafio a partir desse momento, nesse processo de educação? O que mais te pesa ali? Muito boa essa pergunta. Vamos lá. O cérebro da criança, o nosso cérebro, o cérebro do ser humano, ele é desenvolvido principalmente na primeira infância e até o final da adolescência. Depois o seu cérebro vai mudar muito pouco. Então, eu tenho que entender como eu posso desenvolver essa pessoa ao máximo, porque muito daquela essência daquele ser humano vai continuar com ela o resto da vida. Basta você se lembrar, se você, assim, aquela essência mesmo, aquilo que existia dentro de você nos seus primeiros 15 anos de vida, provavelmente você levou muito dessa essência para o resto da sua vida. E colocando isso, basta olhar para o cérebro de um recém-nascido. Ele é pequeno, é um pequeno cérebro. Ele não está longe de estar formado. E aí você olha para esse mesmo cérebro aos 7 anos, você percebe que ele é muito semelhante. O cérebro de uma criança de 7 anos já é muito semelhante ao cérebro de um adulto, colocando, se você olhar fisicamente os dois. Então, o que acontece? Essa primeira infância é onde muito do nosso cérebro está sendo formado. E depois, vou colocar até o final da adolescência, até por volta dos 25 anos, é quando a gente vai ter uma expressão na neurociência que tem a baía de mielina, que basicamente tem os neurônios, eles vão se conectar, aí tem uma conexão entre um neurônio e outro,
e aí essa baía de mielina ela fica mielinizada. É como se fosse, eu vou fazer com que aquela atividade fique mais fácil para mim, aquele caminho neural fique mais fácil. Então, tem vários caminhos neurais que eu vou deixar de usar. De certa forma, neurônios vão, entre aspas, morrer, mas não é porque eles estão mortos, porque eles estão inutilizados. Percebe uma criança, ela vai pegar qualquer coisa, imagina que ela vai pegar um copo. Para ela pegar esse copo, ela tem que olhar com as duas mãos, olhar muito de perto, porque ela nunca fez isso antes, ela tem que criar uma conexão neural. Um adulto, para fazer essa mesma coisa, consegue fazer sem olhar, ou de forma muito breve, porque ele já tem uma trilha neural mais formada sobre aquele tipo de comportamento. E depois que isso está consolidado, a mudança no cérebro é muito lenta. Então, pensando isso, eu olho para o meu filho e penso como eu posso desenvolver o máximo, expor ele a coisas diferentes, para entender o que de bom, o que ele tem como aquele chamado talento nato. Inclusive, tem uma coisa que é um mito muito grande, que é aquela coisa de que todo mundo pode ser bom em todas as coisas. E hoje a ciência já mostra que não é bem assim. Eu até gostaria que fosse mais assim, mas não é. Por quê? Tem pessoas que vão ter mais facilidade para uma coisa mesmo, tem pessoas que vão ter mais facilidade para outra. Basta pensar, uma pessoa que nasceu com 1,5 m de altura, por máximo que ela se esforce, ela não vai ser o próximo Michael Jordan. Então é importante ter essa noção da realidade. Então, e não é falando só de padrões físicos. Eu tenho que pensar, às vezes, padrões psicológicos. Tem pessoas que vão ter um raciocínio mais fluido para matemática. Vão ter pessoas que, naturalmente, vai ter uma predisposição para a música. Então, olhar e conseguir expor a criança a diferentes atividades para ela entender o que talvez seja algo que faz com que ela use mais as habilidades, para desenvolver mais isso, só que eu sei que no meio do caminho eu vou ter muito a aprender no meio dessa jornada. Eu quero desenvolver habilidades que muitas vezes não são ensinadas na escola. Eu quero ensinar principalmente valores pessoais, resiliência, é uma coisa que já a ciência mostra. Curiosamente, para uma pessoa ter sucesso em qualquer área da vida, tem muito mais a ver com resiliência do que com capacidade técnica. Tem muita gente que não é tão talentoso e consegue se profissionalizar em algo. Pode ser que ele não vai ser o melhor do mundo, mas ele se destaca. E mesmo aquele melhor do mundo, ele só se torna o melhor do mundo se tiver muita resiliência. Tem um trecho que eu vi o Neymar falando uma vez que me chamou muita atenção. Ele contando que durante a carreira dele, desde criança, ele viu vários garotos jogando bola melhor do que ele na época. Só que os garotos pararam de jogar futebol. Ele continuou. Não é simples você manter uma coisa em alta performance se dedicando durante décadas. Por máximo que você tenha talento. Bom, que sorte dessa criança. Tenho certeza que você vai ser um pai muito fantástico, né? Parabéns para você e para sua família. Eu quero te agradecer. A gente já está encerrando o nosso programa e sempre que tiver uma novidade, alguma coisa para dividir aqui com a gente, volte sempre. Foi um prazer estar aqui com vocês. Olha, sempre que a gente passa, deixamos um pouco de nós e levamos um pouco do outro. Espero ter deixado coisas boas e levo coisas boas daqui hoje também. Felicidades, querido. Bom, e eu também bati um papo com a Ana Carla. Ana, olha, parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que é um trabalho árduo, né? Tá ali na frente de uma coordenação de uma escola com várias crianças, tendo que administrar ali certas crises. Então, parabéns pelo seu trabalho e volte sempre aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade de dividir um pouquinho do trabalho que nós fazemos lá no Colégio Vital Brasil. E agradeço também por poder compartilhar, né, algo que eu acredito muito, assim, essa importância de que os adultos eles tenham essa atenção, né, com a saúde mental e o desenvolvimento socioemocional das crianças. E obrigado a você que ficou com a gente, né? Lembrando que você também pode rever toda a nossa programação através das plataformas, né, as redes sociais da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Até lá.